novo, estamos aqui no nosso raio-x de direito penal, então vou listar para você aqueles tópicos mais importantes. Na verdade, são tão poucos, né? Nós vamos estabelecer aqui alguns bisuzinhos para você, que você vai ter que levar para a sua prova. Você vai ver que eu tenho uma divisão básica, que às vezes o edital, quase todas as vezes, o edital ele mistura tópicos, principalmente em direito penal. Então ele mistura tópicos, por exemplo, ele traz culpabilidade, e no outro tópico, imputabilidade. Sendo que a imputabilidade está contida na culpabilidade, então ele sempre mistura. E outra questão também que você encontra nesse seu edital aqui para sua prova é essa regra de trazer a legislação extravagante para o direito penal, tá certo? Não estou dizendo que é errado, porque tudo engloba o direito penal, mas eu tenho leis que estão estabelecidas tanto no direito penal como na legislação extravagante. Você já ganha tempo, você já estudou lá no outro tópico de extravagantes, perfeito? Então vamos lá. Eu quero que você acompanhe comigo aí as noções básicas de direito penal, alguns crimes. Então você vai observar que o tópico 1 ele já fala de crimes contra a pessoa, certo? Crimes contra a pessoa. Daí eu tenho os subtópicos, ó. Crimes contra a vida, lesões corporais, periclitação, dos crimes contra a inviolabilidade de segredos. Primeira coisa que eu quero que você saiba. A diferença de crimes contra a pessoa para crimes contra a vida. Isso aqui é básico. Muitas vezes os editais, eles saem misturados, como é o caso aqui, só que você está analisando o verticalizado. Então, preste atenção. O nosso edital, ele cobra apenas a parte especial, que é aquela parte envolvendo crimes. A parte geral saiu. Ah, professora, qual a parte geral? Teoria do crime, concurso de crimes, concurso de pessoas, fato típico, ilícito, culpabilidade, aplicação da lei penal, princípios, essa parte geral não cai. Que é a que muita gente diz que é a mais difícil, né? Mais fácil é envolvendo os crimes. Então, preste atenção. Quando eu falo em crimes, vamos desenhar aqui, teoria dos conjuntos, coisa mais linda, maravilhosa. Imagina que isso aqui é um círculo. Como ficou lindo. Crimes contra a vida, você vai ver aqui outro círculozinho falando. Crimes contra a vida e crimes contra a pessoa, certo? E aí, não tá rindo aí? Crimes contra a vida. E aqui, crimes contra a pessoa. Oh, ao contrário, droga. Ao contrário, eu vou ter que apagar essa coisa mais linda. Vou ter que apagar essa coisa mais linda. Por quê? Porque eu troquei aqui. Você copiou e apague também, porque é assim, seguinte. Aqui eu tenho crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa. E nessa partezinha aqui do círculo, eu vou ter crimes contra a vida. O que é isso, professora? Você vai observar o seguinte. Quando eu falo de crimes contra a vida, isso daqui faz parte dos crimes contra a pessoa. Só que quando eu especifico na sua prova, no seu edital, crimes contra a pessoa, você vai observar que eu tenho vários outros crimes contra a pessoa que não necessariamente serão contra a vida. Eu posso ter crime contra a honra. É contra uma pessoa, mas não é contra a vida dela, é contra a honra dela, não é? Eu posso ter crimes contra o patrimônio e vice-versa, certo? Então, crimes contra o patrimônio, não, perdão, crimes contra a honra, lesões corporais. Então, tudo isso é crime contra a pessoa, mas não necessariamente será contra a vida. E no tópico do seu edital, é essa especificação que você tem. Ó, eu tenho aqui crimes contra a pessoa e eu já falo. Crimes contra a vida, lesão corporal, periclitação da vida e da saúde, dos crimes de inviolabilidade de segredo, perfeito. Daí eu entro em outro tópico. Professora, grau de importância numa escala de 1 a 3 desses crimes contra a pessoa, será o quê? 3, com toda a certeza. Você não pode ir para a sua prova sem estudar essa ideia aqui. E olha aqui, ó, quando você vai lá no seu curso bonitinho, você já observa o seguinte, quando você aperta aqui em crimes contra a vida, você vai ver, ó, que eu tenho as aulas bem bonitinhas referentes a esse tema das lesões corporais, você encontra também. Professora, então quer dizer que eu não tenho periclitação de vida e saúde, inviolabilidade, segredo, nada disso? Tem sim, no seu curso você encontra tudo isso daqui bonitinho, completo. Perfeito. Então, preste atenção, crimes contra a pessoa, você já vê. Essa ideia, por exemplo, de crimes contra a vida, aqui tu vai estudar, ó, 4 crimes, tá? Tu vai estudar o homicídio,
homicídio. Tu vai estudar o infanticídio, instigação, auxílio ao suicídio, automutilação e também os crimes de aborto. Tu fecha nos crimes de aborto. Então, lá na parte de homicídio, é importante que você saiba quando o homicídio é privilegiado, quando o homicídio é qualificado, tá certo? Lá no infanticídio, é importante que você saiba que eu tenho apenas condutas dolosas, não existe um infanticídio culposo. Outra coisa, é importante você saiba, matei uma criança, é um infanticídio. Que história é essa? Tem que ser a figura da mãe matando o próprio filho. Eu tenho que obrigatoriamente ter o estado puerperal. Tenho que ter tudo isso, perfeito? Instigação, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Lembrando que esse crime ele foi modificado no ano de 2019. Foi incluída a automutilação e ele foi totalmente modificado. É importante quando você saiba, por exemplo, lá no 122, que quando eu induzo uma pessoa a pular de um prédio, ela pula de um prédio, sofre apenas lesões corporais leves. O crime está tentado? Não, está consumado. Professora, consumado com lesão leve, sem ter a morte? Sabe por quê? Porque você tentou o quê? Induzir ela a se matar, né? Na verdade, você induziu ela a se matar. Você conseguiu fazer isso, você não só tentou, não. Agora ela não morreu, meu filho, aí é outros 500, né? Então, nesse caso, o crime está consumado, tá certo? É importante que você saiba que quando a morte consuma, aí a pena já vai ser outra. Perfeito. Crime de aborto, é importante que você estude com toda certeza, sabendo quando o aborto é praticado pela gestante, quando o aborto é praticado por terceiro com o conhecimento dela, sem o conhecimento dela, as possibilidades em que eu posso ter aborto, por exemplo, aborto necessário, que é quando não existe outro meio de salvar a vida da gestante, certo? Precisa de autorização judicial? Não. A autorização da gestante? Também não. Às vezes ela chega ali e morre, não morre. Eu preciso dar, tá em coma, eu preciso esperar ela acordar para saber se eu realizo o aborto? Aí já morreu ela e o feto. Não preciso. Diferentemente do aborto, o quê? Do aborto sentimental, que é aquele aborto decorrente do crime de estupro. Nenhum dos dois eu preciso de autorização judicial, mas quando eu falo daquele crime, daquele aborto relacionado ao estupro, eu preciso de autorização da vítima, da vítima não, da mãe, tá certo? Então, nesse caso, quando eu falo dos crimes de aborto, é interessante que você saiba que eu tenho uma exceção pluralista à teoria monista. Professora, pelo amor de Deus, embaralhou toda a minha mente. Embaralhou não. Ó, o que é a teoria monista? É aquela lá do 29 do concurso de pessoas. Eu sei que não cai na tua prova, artigo 29, mas eu vou te dizer. Se eu tenho várias pessoas praticando os mesmos crimes, elas consequentemente respondem pelos mesmos crimes, não pela mesma pena. Agora, lá no aborto, não. Se eu tenho a gestante praticando, a gestante permite que alguém pratique nela. A gestante responde por um crime, quem praticou responde por outro. Certo? Então, nesse caso, existe a diferençazinha básica. Vamos estabelecer um percentual aqui dentro desses próprios temas. Então, você já sabe do crimes contra a pessoa, eu coloquei aqui grau de importância 3 para ti. Perfeito. Crimes contra a vida, professora, grau de importância 3. Lesões corporais, grau de importância 3. Portanto, você saiba que eu tenho lesão grave, lesão leve, lesão gravíssima. Lesão gravíssima nem contra disposto no Código de Processo, no Código Penal, é uma classificação doutrinária, mas você tem que saber que ela existe, certo? Parágrafo 2º. Periclitação da vida e da saúde, professora. Grau de importância aqui dessa disciplina, desse assunto. Você coloca 1. E dos crimes contra a inviolabilidade de segredo, grau de importância 1 também. Então, ó, eu vou desde a margem, né? Periclitação da vida e da saúde. Não estou dizendo mais uma vez que você não vai estudar. Estou dizendo o grau de importância relacionada a esses crimes. Perfeito? Chega o tópico 2 de crimes contra o patrimônio. O grau de importância não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Grau de importância disso daqui é o quê, professor? É 3. Não tem para onde correr, certo? Tem um negocinho falando em crimes contra o patrimônio, que eu não sei se você está lembrando, vamos colocar aqui no quadro, chamado escusas absolutórias. O que é isso, professor? Escusas absolutórias. Seguinte. Existem situações em que o agente
ele não responde por aqueles crimes patrimoniais, tá certo? Existem determinadas circunstâncias em que o agente ele não responde pelos crimes patrimoniais, são chamados escusas absolutórias, ó, absolutórias. Muitas vezes cai no seu edital crimes contra o patrimônio, você estuda o roubo, furto, extorsão, sei que lá das contas, você esquece de estudar essas escusas que são aplicadas únicas e de forma única e exclusiva para os crimes patrimoniais. E aqui tu encontra lá no artigo 181 ao 183. Vamos estudar o que são essas escusas absolutórias. Primeiro eu vou falar da imunidade. É uma imunidade que tu tem. A imunidade, ela pode ser absoluta. Absoluta. Primeiro, quais os casos? Já eu cito exemplo para tu. É quando tu pratica um crime, ó, quer aprender a praticar um crime patrimonial, você é casado? Então bota aqui, ó, cônjuge. Cônjuge. Você é casado? Você pratica o cônjuge. Lembrando, aqui, ó, eu tenho que ter o quê? A constância do casamento. A constância do casamento. Tá junto com aquela pessoa, é teu marido. Tá numa união estável. Então, pressão. Não, professor, eu não tenho marido, não tenho esposa, mas você tem pai? Tenho. Pois pronto, pode ser com um ascendente. Não, professor, eu sou separado, tem que estar casado, né? É, tem que estar junto com a pessoa. Não tenho mais ascendente, mas você tem filho? Tenho, então também dá certo. Ó, descendente, presta atenção. Você foi lá na carteira do seu marido, certo? E tirou o quê? R$ 50 para tu fazer as unhas, né? As unhas da tua mão, só uma mão, só pagou a mão, R$ 50. Então, tu foi lá e tirou R$ 50 para tu fazer a unha. Tu tirou ali R$ 200 para tu botar, para tu fazer uma 300, 400, R$ 500 para tu fazer. Vamos aumentar esse preço, tá muito barato. Tu tirou R$ 500 para tu fazer ali uma micropigmentação na tua sobrancelha. Então, nesse caso, o que que acontece? Você tem a chamada imunidade absoluta. Professor, eu posso fazer isso? Pode fazer isso. Sabe por quê? Porque ela é absoluta, porque você vai ser isento de pena. Isento de pena. Por isso que ela é absoluta, porque o agente ela é isento de pena. Lembrando que isso aqui é para crime patrimonial. Professor, e se eu botar a arma na cabeça dele e pedir os R$ 500 para fazer minha micro, ainda dá certo? Aí não, meu filho, porque não pode ter violência, grave, ameaça. Vamos já ver. Perfeito, maravilha. Existem as hipóteses ainda da imunidade relativa. O que é a imunidade relativa, professor? O artigo 182, ele estabelece o seguinte. Quando eu falo de imunidade relativa, eu tenho 3 casos. Quais são os 3 casos? Primeiro, cônjuge. Professora, tu não disse que no cônjuge a imunidade era absoluta? Sim, meu filho, na constância do casamento. Mas você pode praticar isso aqui também contra o teu ex-marido, contra a tua ex-mulher, contra o teu ex-companheiro. Então, aqui, ó, é o cônjuge separado, certo? É o cônjuge separado. A figura do irmão adotado também vai? Claro, né? É a mesma coisa. Irmão ou nas figuras do tio e sobrinho. Tio e sobrinho, desde que haja o quê? Uma coabitação. Coabitar. O que isso quer dizer? Seguinte, você também pode praticar esses crimes patrimoniais contra o seu ex-marido. Então, tu foi ali no jantar de reconciliação, aí o teu marido foi no banheiro, tu abriu ali a carteira deles, vão pagar esses R$ 200, que eu acho que ele não vai pagar a conta. Vai deixar para mim, aí eu já pago, aí quem paga é ele. Então, nesse caso, ó, tu tá separado. Pode ser o irmão? Pode. Pode ser o tio ou o sobrinho, desde que existe o quê? A coabitação. Não é tu que foi a primeira vez visitar teu tio que tu nunca viu na tua vida, chegou lá, tu já pegou o dinheiro da carteira dele e foi embora, bem mansinho. Não, meu filho, tem que ter um mínimo de coabitação. Mas por que eu chamo esses casos de imunidade relativa? Porque, diferentemente da imunidade absoluta em que existe a isenção de pena, aqui não existe a isenção de pena, não. Aqui eu não vou livrar a cara do agente de forma tão levinha assim, não, certo?
não existe isenção de pena. Existe o quê, professora? O crime que, em regra, o que é? Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel? É furto. O crime de furto é de ação pública incondicionada. Então, a partir do momento que alguém fica sabendo que você praticou um crime de furto, ninguém precisa ir lá, delegado, investigue, MP ofereça a denúncia. Você tem uma certa imunidade nesses casos, mas ela é relativa, por quê? Porque você ainda responde pelo crime. Só que eu preciso que a vítima vá lá e represente. Eu preciso que a vítima queira também que você responda pelo crime. Às vezes o teu marido que foi no banheiro voltou e viu que tu pegou R$ 200 da carteira dele, não disse nada. Então, nesse caso, é relativa porque a ação que seria pública incondicionada passa a ser o quê? Eu tenho aqui a ação pública condicionada. Só que presta atenção. Isso aqui não é só isso e mais nada, não. Vamos para mais um bisuzinho dos crimes patrimoniais. Um outro bisuzinho que eu quero deixar cá para você é o seguinte. Em relação às escusas absolutórias, eu tenho ressalvas. Eu tenho situações em que eu não aplico. Nós vamos analisar agora quais são essas situações. Então, coloca aí, como um salvo, como uma exceção. Vou colocar aqui, salvo, uma exceção. O artigo 183 fala das situações em que eu não aplico isso daqui, independentemente de qualquer coisa. 183, ele fala assim, no caso de roubo, no caso de extorsão, ou no caso de o crime, qualquer que seja o crime, envolver o quê, professora? Violência ou grave ameaça. Então, no caso de roubo e extorsão, ou se eu tenho violência ou grave ameaça à pessoa, seja qual for o crime, eu não aplico. Por isso é que eu disse, se tu pega R$ 50 do 360 reais e vai fazer a tua micro da carteira do teu marido, tu é isento de pena. Agora, se tu botar a arma na cabeça dele, meu filho, aí você não é. Perfeito? Não se aplica ao estranho, professora. Ao estranho? Como é isso? Quem é esse estranho? É o seguinte. O estranho, presta atenção, eu tenho aqui o A, que é amigo do B, e eles estão querendo um furto à casa de C, certo? Esses dois aqui, eles são amigos. Já anota aí. Eles são amigos e eles estão planejando o quê? Furtar a casa de C. O C, ele é pai do A. O C, ele é pai do A. Pronto. Se o C, ele é pai do A, ele é o que do B? Nada, né? São amigos, ele não é nada do B. Então, tu observa que o B, nessa situação, é estranho a essa relação de parentesco. O que isso quer dizer? Se eles entram na casa de C, sem violência, sem grave ameaça, se eles entram na casa do C e eles furtam alguma coisa lá, eles serão isentos de pena, só o A, o B não, porque o B é estranho. Mas eu tenho outra situação em que nem o A vai ser isento de pena. Sabe qual é? Mesmo sem usar violência ou grave ameaça, é quando a vítima ela tem idade, igual ou superior a 60 anos. Quando a vítima tem uma idade igual ou superior a 60 anos, nem para o A, nem para o B, que é estranho, eu aplico essa isenção de pena. Perfeito. Então, essas são as exceções muito importantes relacionadas aos crimes patrimoniais. Você já pegou um bizu massa aqui agora. Só lembrando que quando você clica lá no seu curso, tá certo? Você vê o quê? Toda a matéria bonitinha. Olha aqui, dos crimes contra o patrimônio, nós temos 7 aulas bem bonitinhas relacionadas a este tema. Perfeito! Voltando aqui então, o que você vai observar? Que nós temos um último tema. Professora, que último tema? Eu tô vendo aí até o 12, mas olha aqui, eu tenho aqui crimes contra a administração pública, vou já falar sobre ele. Aqui eu tenho abuso de autoridade, desarmamento, crime hediondo, tortura, drogas, racismo, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha e crimes previstos no ECA. Sobre todos esses crimes aqui, eu já te falei, isso aqui é legislação extravagante, não é direito penal. Então, a partir do tópico 4, você trata não mais do direito penal, mas sim na legislação extravagante.
Então, você deixa a análise desses crimes, pontuando qual é mais importante, qual é menos importante, para o raio-x da Extravagante, que também é comigo, por isso que eu estou dizendo que lá tem, tá certo? A grau de importância de cada um deles. Então, nesse caso aqui, você vai observar o seguinte: crimes contra a administração pública é o último que a gente analisa. E com toda certeza o grau de importância dele também é 3. Ah, professora, não mudou muita coisa na minha vida, não, porque tu botou grau de importância nos 3. Mas você viu que eu tenho apenas alguns crimes e eu estou citando bizus para tu. Quando eu falo de crimes contra a administração pública, eu quero destacar alguns aqui para ti, tá certo? Vou colocar apenas uma diferença básica e eu vou falar quais são e você vai ficar pausando o vídeo e você vai ficar anotando. Ó, crimes contra a administração pública. É importante que você saiba, quando eu falo de crimes contra a administração pública, eu tanto posso ter crimes praticados por particulares, como aqueles crimes praticados por funcionários públicos. Como é que você vai saber a diferençazinha básica de um crime para o outro, analisando os verbos? Quer ver? Quando você abre, por exemplo, na corrupção passiva, ó, quando você abre aqui, na corrupção passiva, lá no artigo 317, você vai observar que eu tenho verbos. 317, eu tenho alguns verbos que você memoriza os verbos através do bisuzinho, da abreviação da palavra senhora, né? Então, essa é só uma dica. Você vai encontrar tudo isso no seu material. Mas se eu falo que o agente está solicitando, solicitar, receber. Por que tu fala verbo, professora? O aceitar promessa, porque isso aqui é um verbo, ó. Solicitar, eu solicito, tu solicitas, né? Não. Receber ou aceitar promessa. Qualquer dessas condutas configura o crime de corrupção passiva. Perfeito. Muito bem, muito fácil. Você vai memorizar os verbos de cada um desses crimes. Por exemplo, se eu vejo a palavra exigir, qual é o crime que eu tenho? Lembrando que a corrupção passiva é praticada por funcionário, viu? Corrupção ativa é pelo particular. Eu encontro o verbo exigir. Qual é o crime que eu tenho? Concussão. Já anota esses crimes. Você tem que estudar a corrupção passiva, você tem que estudar a corrupção ativa, você tem que estudar a concussão junto com o excesso de exação, que os dois estão no artigo 316. Ah, apareceu na minha prova exigir. Beleza. Ou é concussão ou é excesso de exação. Tem que analisar o que é que o agente está exigindo. Está aparecendo só exigir vantagem devida? Concussão, 316. Apareceu exigir um tributo ou contribuição social indevidamente ou de forma devida, mas usando meios vexatórios, excesso de exação, tá certo? Apareceu sentimento ou interesse pessoal, prevaricação, 319, já anota aí, certo? Beleza? Foi pedido influência, corrupção passiva privilegiada. Observou? Apareceu promessa, prometer, oferecer, corrupção ativa. Então, sempre você tem que analisar os verbos de cada um desses crimes. E se você for lá para o seu curso, você também vai observar que, crimes contra a administração pública, nós temos essas 6 leis, essas 6 divisões, né, aulas relacionadas a esse tema. Então, você vai analisar que, com certeza, eu vou ter a diferença dos crimes praticados por particular, daqueles crimes praticados por funcionário público. Lembrando que, quando eu falo, por exemplo, da aplicação do princípio da insignificância, eu não vou ter qualquer possibilidade. Não tenho qualquer possibilidade, não. Vamos até uma exceçãozinha. Mas eu não posso ter, em regra, aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública, tá certo? Professora, uma exceção a essa regra é o crime de descaminho. Antes existia aí a controvérsia jurisprudencial de quanto é que deveria ser, né, o valor do tributo violado aí para configurar o crime entre STF e STJ, hoje não existe mais. Mas, regra, não apareceu exceção, regra, não aplico princípio da insignificância quando estou falando de
crimes contra a administração pública. Perfeito. Então, mais uma vez, falei dos crimes, é só memorizar os verbos. Só memorizar os verbos. Quando eu tenho uma corrupção passiva, é um solicitar, é um pedido. Já quando eu falo da concussão, é um exigir. Então, ali é uma ordem. Tem que saber todas essas diferenças para gabaritar. Não vai ser o problema, por quê? Porque você está com o seu curso aqui todo bonitinho, atualizado. Então, você observa que quando eu vou falar desses crimes, eu especifico para você quais são esses verbos, o que que você vai memorizar, o que que você vai diferenciar uma coisa da outra. Perfeito? Então, grau de importância aqui 3, só voltando um pouquinho no seu edital verticalizado. Você, né, repetindo que a partir do tópico 4, você analisa o grau de importância lá no raio-x da legislação extravagante. E no final de cada bloco que você observa no seu curso, nós temos questões. Aquelas questões, elas são suficientes para trazer a sua aprovação? Não, são questões de fixação. Ali você vê se de fato você entendeu ou não a matéria. Mas aí você tem que pôr em prática aquilo que você estudou, respondendo mais questões, tá certo? Temos aí um site específico de questões para que tu faça isso. Então, essa é a nossa análise do direito penal, do seu edital da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Eu agradeço a tua atenção, ficamos por aqui e até a próxima.